Fala pessoal, dando continuidade aqui, né? Ainda em conceitos iniciais. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Eds, né? O Ed ou cunha, né? Então agora o assunto serão o Eds, né? Ou cunhas, gap de média e MTR. O Brooks tem bem mais coisa, tá pessoal? Só que isso daqui eu acredito que com o uso, né, dessas ferramentas, né, conhecendo isso daqui, né, possa trazer alguma vantagem e benefícios para vocês, né, contra outros operadores, né. Então, vamos começar aqui pelas WEDs, né, pessoal. O que é uma WED? O WED, pessoal, ou cunha, normalmente é um afunilamento, né, que ocorre entre o preço. O Brooks ele traz a questão de WEDs, que muitas vezes vai ser quando você vai ver, por exemplo, o rompimento do canal superior de uma movimentação, né? Digamos que aqui tivesse tido já o terceiro toque, né, o primeiro toque, segundo toque. Então, como que você vai encontrar o EDS a princípio, né? Você vai observar uma mínima mais baixa, e você vai ligar, né, essa mínima mais baixa, você vai ver se o preço chega nessa região, né? A princípio é isso. Você vai observar se o preço vai chegar, né, nessa região, gerando ali, né, um terceiro toque, né? Liguei aqui, né? Então liguei esse ponto, nesse outro ponto, o preço chega aqui próximo dessa região, ele dá uma lateralizada, ele chega aqui próximo dessa região, faz um repique, né? Então o terceiro toque nessa região aqui, né, seria uma wedge. Vamos passar para mais um dia aqui, né? A gente coloca aqui mais um dia, né, para a gente verificar se teve algum tipo de movimentação, né, que a gente possa exemplificar aqui. Essa mínima com essa mínima, né? Aqui ele rompe, né? O All Brooks também traz o conceito de wedge parabólica, né, que é quando uma wedge é rompida, ele gera um rompimento e logo em seguida ele gera um movimento de volta, né, um pouco mais agressivo. Então aqui é um exemplo de wedge parabólica, né, que ele faz o rompimento após o terceiro toque e logo em seguida ele volta, né, para romper, né, essa movimentação aqui que havia ficado, né, aqui. A wedge de baixa, pessoal, ela sempre vai ser essa movimentação, tá? Ela sempre vai ter essa característica, né? Ela vai ser ligando mínimas, né? Você vai ligar 3 mínimas aqui, você tem a formação da wedge, né? Que muitas vezes pode gerar um repique um pouco mais alto, né? Se rompe um pivô, pode até gerar uma reversão. E a wedge de alta, pessoal, né? A wedge de baixa, quer dizer, essa aqui foi a wedge de alta, né? A wedge de baixa, né, você vai ver, né, o preço fazendo, né, topos ascendentes, né, e quando chegar no terceiro toque dessa movimentação é onde a gente vai observar, né. Por que observar? Porque aí a gente precisa ver, né, a ação do preço nessa movimentação, tá? Aqui tem uma wedge bem interessante, pessoal. A wedge, pessoal, vocês vão precisar treinar os olhos, certo? Vai ser necessário esse treino. Eu peguei essa mínima, liguei a essa outra mínima, o preço chega aqui nessa região, né? Depois ele chega mais uma vez aqui. E aqui você tem, né, a reversão completa dessa movimentação após o rompimento desse pivô, né, gerando alvos de espelhamento lá para cima. Então isso daqui é um
um lindo exemplo, né, de wedge, né? Um terceiro toque, né, nessa região. Eu operei, pessoal, por um bom tempo isso daqui. Quando eu operava basicamente ao Brooks, eu deixava a ordem de compra aqui, né, e saída provavelmente na MM20 ou parcial na MM20. Usava stops, né. O Al Brooks ele não trabalha muito bem a questão dos stops, né, nos livros dele. Então eu utilizava entre 200 e 300 pontos de stop. E algumas vezes a gente acaba sendo frustrado, né, nessas movimentações, principalmente quando a gente não observa muito bem parâmetros. Aqui até que estava interessante para observar a falha, porque a MM20 está longe do preço. Essa aqui é a MM20. A MM9 também ainda não está tão próxima, né, para ela calçar o preço a ponto de romper. Então era inteligente, né, uma compra aqui. Como que a gente pode, né, melhorar a entrada nisso aqui? Por exemplo, você marcou essa wedge aqui, você fez a marcação, por exemplo, ligando essa mínima a essa outra mínima aqui. E quando o preço chegou aqui, por exemplo, você pode levar por 1, 2 minutos para você filtrar essa movimentação aqui. Porque provavelmente no minuto você ia ter entrada aqui já, né? Porque aqui, se você observar essa sombra toda aqui, isso aqui é movimentação compradora, certo? Então no minuto tem uma vela de compra que fechou praticamente na sua máxima. Vela seguinte desce e volta a subir, certo? Então você tem que ter essa movimentação. Lógico que a gente vai trabalhar isso daqui melhor depois, mas só exemplificando, né, que a gente vai achar alguns filtros exatamente nessa região, tá? Trabalhar isso nessas regiões. Aqui, né, a gente pode buscar aqui, deixa eu ver se há mais alguma wedge de venda. Não, olha, o movimento, essa movimentação aqui de wedge gerou essa reversão, essa volta em V, né, com uma reversão completa dessa movimentação aqui de baixa, né? Ela rompe, inclusive, né, a LTB, né, que estava aqui. Depois do rompimento da LTB, né, ela faz aquilo que o Al Brooks preconiza, né, que é a cunha. Em seguida, muitas vezes você vai ver o rompimento dessa região. Então, a wedge de baixa, né, ela vai estar apontada para cima. Dentro do pensamento de wedge, pessoal, é interessante falar para vocês que o Al Brooks, né, ele trabalha, por exemplo, com contagem de pernas, né? Por exemplo, uma puxada, certo? Desceu, duas puxadas, terceira puxada, né? Que é quando ele chega, né, na região. Então, quando ocorre essa terceira puxada, o Al Brooks ele espera que haja, né, uma movimentação, um repique às vezes. Às vezes é só um repique até a MM20, para que o preço se realinhe, para que a média móvel de 9 venha calçar, né, os preços para que possa ocorrer o rompimento, né. Mas, por exemplo, o terceiro toque, quando ele está afastado das médias, né, é uma região de realização. Então, se você comprou esses gatilhos aqui embaixo, você tem que ter em mente que aqui é uma zona de realização, nem que seja parcial. Se você está com toda uma expectativa de alta, aqui você faz uma realização, certo? Aqui teve, né, logo em seguida, né, aquele terceiro toque, né, dessa região, tá? Uma boa barra de baixa, você tem um gatilho vendedor, um stop aqui, né? O preço vem, te paga alguns pontos, volta, deixa um topo mais baixo, né? E em seguida ele vem testar a região da MM50, tá? Vamos ver mais alguns exemplos de wedges aqui para vocês memorizarem, né? E para que vocês comecem, né, a utilizar, né, dentro dos trades de vocês, né? Muitas vezes elas não vão ter uma inclinação tão grande, né, que você vê, ó, você vai ligar máximas, certo? Para você achar o wedge de venda, né? Aqui já foi no final do dia, mas você ligou uma máxima, outra máxima, aqui realização, né? É mais porque as médias móveis estavam mais próximas aqui.
Aqui não teve, né, pessoal? Aqui, ó, o preço continuou, né, subindo aqui já direto, né, já realizou o rompimento aqui mesmo. Nada no mercado a gente vai conseguir que seja, né, algo absoluto, né, que você vai utilizar todas as vezes. E normalmente em tendência, pessoal, né, que é igual isso aqui, ó, clara tendência, vocês, né, evitem fazer o ads. É preferível que vocês trabalhem, né, com projeção, né? Vocês vão traçando alvos, né? Porque tendência vai ser quando rompimentos vão dar certo, né? Mas vamos trabalhar isso também. Em dias assim, pessoal, é bem interessante. Isso aqui é uma lateralidade, certo? Médias próximas, preços cortando VWAP para cima, para baixo. Claro que a gente ainda vai trabalhar a questão de lateralidade, né? Mas se vocês começam a ligar pontos, essa mínima com essa mínima mais baixa, ele chega aqui nessa região, que a gente poderia ter filtrado, por exemplo, uma entrada por 1 minuto, mais ou menos aqui, né? Com stop curto. Voltando para os 5 minutos, olha o espaço que tinha da 9, né, para que haja, né, o rompimento dessa região. Então a maior probabilidade aqui era que falhasse realmente, né? Aqui você tem uma máxima com outra máxima, né? Então se o preço chega aqui nessa região aqui mais uma vez, seria uma região de realização, né, de lucros. Muitas vezes a gente vai ter umas wedges bem inclinadas, né? Essa mínima. Então se você ver isso daqui num minuto, pessoal, você ia ver que essa movimentação foi vários candles descendo, vieram até aqui, depois voltaram a subir, voltaram para cá, né? Voltaram até aqui e aqui. Para ajudar, você tinha a MM50 dando suporte, médias flat. Então tem tudo para essa movimentação aqui falhar, né? Então num minuto você busca um filtro de entrada aqui para pegar essa movimentação aqui de alta. Aqui é algo semelhante, né? Terceiro toque da movimentação. Então, o que precisa ser fixado, pessoal? O edge de alta, movimentação de baixa, terceiro toque, quarto toque, né? Você pode esperar que venha haver um repique. Tem uma movimentação que eu gosto muito e ela acontece demais, é que quando você vê, né, essa movimentação de baixa, né, aí ele vem, te dá o terceiro toque, aí ele finge que vai, volta, deixa um fundo duplo e aí ele quebra a estrutura e volta a subir. Essa daqui é muito interessante, tirando a entrada aqui. Normalmente ela dá movimentações de alta bem interessantes. Então, memorizem quando vocês virem essa estrutura, né, de baixa, certo? Estrutura de alta, chegou ali na região, finge que já vai começar a volta, deixa um topo duplo, né? Aí ele remonta a estrutura e realmente começa a descer de maneira mais forte, mais presente, tá? Vamos ver aqui esse outro dia. Essa daqui ficou até uma que já havia deixado ligada aqui. Aqui, pessoal, essa mínima somada com essa mínima chegou a essa região, certo? A gente vem para 1 minuto, tentar achar 2 minutos, tentar filtrar uma entrada, né, o mais baixo possível. Por quê? Porque as médias em si não tem ainda um completo alinhamento vendedor. Então, se você está ali no seu tempo base, 5 minutos, vindo de uma lateralidade, isso daqui é uma tentativa de rompimento, né? Dentro de lateralidade, tentativas de rompimento falham, né? Então aqui você tem uma entrada, né, bem interessante, bem inteligente, e com o filtro depois que a gente vai trabalhar com stops curtos, né, e alvos às vezes, né, 5, 6 vezes maiores do que o alvo inicial, tá? Porque vocês vão ter gatilhos de 1 minuto aqui. Então você vai ter o tempo base dos 5 minutos usando gatilhos de 1 minuto. O tempo base de trabalho, pessoal, é os 5 minutos, tá? Dentro dos 5 minutos a gente vai aprender a ter algumas leituras do 15 também. Mas aqui é só para a gente exemplificar o edge, tá? Ok.
aqui foi outro dia, né? Aqui mais uma, né? Mas não tão expressiva, né, pessoal? Um toque, um segundo toque, ele vem aqui em si, deixa um terceiro toque, né? As médias estão flats. Isso, como eu falei, é muito, muito, muito interessante quando a gente está trabalhando com médias flat. Por quê? Porque rompimentos falham, né? Quando rompimentos falham é quando você tem esse emaranhado de médias. E aqui você tinha ainda a questão de um fundo duplo, né? Ainda tinha essa LTA passando aqui também. Então, um toque, segundo toque, terceiro toque na região ele já volta. Só esse repique aqui ele pagou 295 pontos, né? Em seguida ele vem. Isso daqui não é rompimento, tá, pessoal? A gente vai trabalhar a questão de rompimentos dentro da leitura do Allbrooks, tá? Já antecipando, é pelo menos 60% da barra, e uma barra só ainda não é rompimento, tá, para ele. Então a gente vai trabalhar isso daqui de maneira correta. Mas, por exemplo, se você pega uma venda aqui por questão de contexto, né, teria a possibilidade de pegar mais 372 pontos. Aqui, pessoal, né, ficou aqui do dia seguinte. Eu vou apagar um pouco as linhas aqui, ou não, né? LTA, né, pessoal? Mínima, outra mínima, o preço chega aqui nessa região, né? Soma de fatores, né? Você tinha essa LTA passando aqui, você tinha essa região de fundo triplo aqui, e se, né, você está aqui com a sua wedge aqui ligada, né, essa mínima, a essa mínima, a essa mínima, né, poderia ser até essas três aqui. Então o preço chegou nessa região. Se você joga aqui para um minuto, pessoal, aqui você visualizou uma barra gigante de reversão, tá? Aqui nessa movimentação é uma movimentação de 200 pontos, né? Isso daqui é uma sombra compradora de 200 pontos, tá? Então, num minuto, provavelmente você viu uma barra de 200 pontos, né? Ou pelo menos duas barras de 100 e poucos pontos, né? Aqui, no final dessa movimentação, beleza? Então, só para a gente entender melhor isso daqui, chegou nessa região, a gente vai buscar filtros, né, de entrada em time frames menores para buscar stops menores, porque os gatilhos vão estar mais ou menos aqui. Tá? Então a gente vai ter um stop curto para trabalhar. Nosso tempo base de 5 minutos dizia que essa movimentação podia falhar, né? Por quê? Porque o preço não estava aqui ancorado, né, ainda pelas médias de 9, pela média de 20. Ele não estava aqui dando amparo para esse rompimento ser um rompimento real, né? Para que ele realmente ocorresse. Na região de fundo duplo ele nem chegou a romper, né, porque ele praticamente fecha em cima. E a próxima barra acaba sendo um inside bar, né? A gente vai trabalhar padrão de barra. Mas vamos ver aqui o que mais a gente consegue encontrar aqui de wedge, né? A gente chegou agora, né, no dia de hoje, dia 25, e dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Essa mínima com essa mínima, o preço chega para trabalhar nessa região aqui, né? Região do terceiro toque, tá? Do quarto toque, na verdade, né? Que já tinha tocado aqui. E aqui foi o quarto toque. Aqui novamente, pessoal, média de 9 não está amparando os preços. No auge do medo, o mercado faz fundos. E você, de maneira inteligente, está buscando confluência, né? Buscando opções de entrada nessa região. Por quê? Porque você sabe que o preço vai voltar à média, né? Somando essas coisas que eu falei, pessoal, gaps, consolidação, tendências, impulso, canal, né? Canal amplo, canal estreito, wedge, né? Aqui, né, somando essas coisas, você já consegue começar a entender que o preço ele não faz uma movimentação aleatória, né? O preço ele se move de maneira, né, para quem está com muita atenção ligada, né, você começa a achar alguns pontos de confluência de movimentação, né? Às vezes pequenos, olha.
Um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Uma puxada, 2 puxadas, uma terceira puxada, certo? Uma reversão de movimento com uma boa penada de alta, tá? Mesma coisa aqui, pessoal. Uma puxada, 2 puxadas, uma terceira puxada, né, mais forte aqui, até uma quarta, né, porque teve essa pequena aqui. Uma quarta puxada de movimentação e você vê uma reversão de movimentação mais forte, tá? Então, dentro dessa movimentação de L. Brooks, né, a gente vai trabalhar bastante, né, nos vídeos de fechamento que a gente vai ter, todos os dias trabalhar essa questão de buscar, né, essa confluência de informações para que isso, né, em si venha formar o contexto, né, na cabeça de vocês, né, para que vocês possam, né, utilizar essas ferramentas, né, de maneira positiva. Aqui você tinha uma máxima, outra máxima, o preço chega nessa região, né, ele tem uma certa dificuldade de romper, você começa a ver pavio superior, né, mais pavio do que corpo, até inclusive nessa última barra. Depois você vê em seguida uma barra, né, de decisão, né, pessoal. Você tem um gatilho aqui, você pode vender aqui, stop aqui, né, chegou até quase a região da MM50, então pagaria, né, quase 2 para 1 aqui, né. Então, assim, as vendas e os negócios que vocês forem fazer, eles têm que ter contexto, né? Se o preço chega até aqui, esticado da média, é lindo, até para você fazer uma venda aqui, já de imediato, né? Buscando um filtro no M1, no primeiro gatilho possível, né? Por quê? Porque está afastado das médias e o preço vai acabar retornando às médias, né? Então, a gente vai buscar, né, essas wedges, né, essas confluências de terceira perna, quarta perna de puxada, de preço, né, dentro dessas movimentações, tá? Então isso acontece demais. Em dias laterais vai ser quando a gente mais vai utilizar essa ferramenta, né? Uma puxada, 2, terceira puxada, uma linda movimentação de baixo, né? Aqui, uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas, uma linda movimentação de alta, né? Então isso vai se repetir, né? A gente vai buscar muito essa movimentação, principalmente a questão de filtros, né? Porque aí a gente vai pegar gatilhos menores. Isso aqui é um canal estreito, né, pessoal? Em canal estreito você não busca o edge, você busca só gatilhos de venda, né, e mais nada, que é o que vai lhe dar resultado. Aqui em lateralidade, né, aí fica bem interessante, né? Você pega essa mínima, você liga nessa outra mínima, o preço chegou aqui, vamos para time frames menores, buscar uma entrada mais ou menos por aqui, stop curto. Dá para pensar em fazer uma parcial, por exemplo, na MM9 ou na MM20, dependendo de como o preço, como a pressão chega nessas regiões, né? Depois tentar, às vezes o preço até volta para testar a nova máxima, né? Esse dia não voltou, virou uma lateralidade aqui, né? Mas é bem interessante a questão do uso, né, das wedges em lateralidades, né? Vocês vão, com o uso e costume, né, vocês vão gostar bastante disso daqui, né? Principalmente quando dá gatilhos dessa maneira aqui. Esse aqui nem precisou de filtro, né, pessoal? Time frame menor, o gatilho já veio aqui mesmo, o gatilho de compra, né? Seu stop está aqui, tua entrada está aqui, né? Pagou, né? Praticamente aí mais que 3 para 1, tá, pessoal? Um stop de 100 pontos pagou 350, tá? Então falamos aqui um pouco sobre o edge, né, ou cunha, né, do All Brooks, né? Como eu falei, dentro de lateralidades movimentações mais interessantes e muitas vezes, como eu falei, é interessante às vezes até numa tendência você realizar, né, lucro, né, nessa região. Um toque, 2 toques, né, chegou aqui, realiza lucro, né, porque acaba tendo uma volta ali e você evita, né, de ter essa movimentação de perda aqui, podendo pegar novamente, né, uma outra oportunidade, né. Então a ideia é que a leitura esteja sempre afiada, né, e visualizando, né, essas movimentações. Aqui, acho que, se eu não estou enganado, com o passar do tempo você vai conseguir ligar isso daqui, né, de maneira mais fácil. Então, para o edge de compra,
né, você vai ligar mínimas, né, e o Eds de venda, né, a gente vai buscar ligar máximas, né. O preço não chegou, se ele tivesse chegado, teria sido lindo, né, por questão de contexto. Você teria aqui um perfeito canalzão de alta, né, e depois aqui com um rompimento. Não fez, né, nem sempre o preço vai acabar fazendo, mas é interessante você ter, né, essa consciência de algumas movimentações de preço, né, pessoal? Porque isso te auxilia, né, na tomada de decisão e principalmente numa tomada de decisão com contexto, tá? Não é uma tomada de decisão qualquer, você está tomando uma decisão com base, né, em contexto. Aqui, um ponto. Provavelmente aqui no dia seguinte desceu, estava afastado das médias, né? Vamos só ver o que rolou. Desceu aqui, ó. Fez uma movimentação de baixa já na primeira barra aqui, 290 pontos, né? Se tivesse aberto aqui perto, era a movimentação esperada, né, pessoal? Por quê? Porque você já tinha um terceiro toque nessa região, né, e afastado das médias, né? Olha onde a distância que estava da 9 para 20, né? Então era normal um recuo aqui. E em seguida aqui ele até faz uma movimentação um pouco mais funda aqui, quase como um fundo duplo. Beleza, pessoal? Então aqui, né, a gente acabou falando sobre o Eds, né? Então vocês às vezes vão ter que tirar o zoom do gráfico, né, para poder estar fazendo essas ligações de mínimas, tá? Terceiro ponto bem aqui, tá, pessoal? Então é interessante que vocês testem, apliquem, façam um backtest disso daqui, né, para que vocês, né, na visualização de vocês, percebam o quanto isso daqui dá certo. Tudo que eu falar para vocês, pessoal, apesar da minha prática, vai ser importante a prática de vocês, beleza? Então, utilizem essa ferramenta da melhor maneira possível, né? Então, você vai trabalhar fazendo ligação de máxima, ligação de mínima, e você vai observar, né, sempre que você tiver, né, mais contextos, né, que você tinha 200 passando, que segurou o preço, era nenhum fechamento acima da 200, nenhum fechamento praticamente acima da MM50. Então aqui um filtro no time frame menor para pegar, por exemplo, essa movimentação de venda que seria muito bem-vinda, né? E depois você teve uma movimentação de baixa aqui, né, de mais de 1000 pontos. Beleza, pessoal? Então, acho que deu para vocês entenderem a questão de Eds, né? Se tiverem dúvidas, aí a gente vai sanando no decorrer do curso lá e pelo WhatsApp. Beleza? Valeu!